Salmo de número 137, versículos de 1 a 4. Certeza você já encontrou, dado que é um livro bastante fácil de ser encontrado. Eu quero ler a versão que eu tenho, é a que costumeiramente a maioria da igreja tem, mas se a sua versão for diferente, não há problema, você pode também acompanhar da mesma maneira. Diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eu quero convidar você, eu quero desafiar você nesta noite, mesmo fora de Sião, louvar a Deus na Babilônia. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, concede graça e favor, de modo que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Onde quer que tenha alguém agora, Senhor, necessitando da Tua palavra, que o Teu Espírito, e somente Ele, traga a interpretação correta ao coração de cada um de nós. Ó Deus, que sejamos alimentados pela porção da Tua palavra. Toda glória, toda honra, todo louvor nós entregamos a Ti. Repreendemos, ó Deus, toda altivez, repreendemos, ó Deus, toda distração, repreendemos toda força que se levante contra o conhecimento de Cristo nesta hora. E pedimos que em nome de Jesus, o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos Teus filhos. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero pensar com você, fora de Sião, como louvar na Babilônia. Nós encontramos, sabemos pela história, conhecemos pelos relatos bíblicos, que houve um momento na vida do povo de Deus, que o povo de Deus fora levado cativo à Babilônia. E eles haviam saído de Sião. Sião, na realidade, o seu nome, o significado de Sião significa cume, ou ponto mais elevado. O ponto de maior destaque. Sião era o nome de uma fortaleza jebusita que fora conquistada pelo rei Davi, muito próximo à cidade de Jerusalém, e que ficou reconhecido como um lugar de refrigério, um lugar onde os adoradores, onde as pessoas que serviam ao Senhor abriam seu coração para adorarem plenamente o Senhor. Agora diz a palavra de Deus, e a própria história mostra que houve um momento em que o povo de Deus, por conta da sua desobediência à vontade do Senhor, esse povo foi levado cativo, e quando eles estiveram ali na Babilônia, eles começaram a sofrer maus tratos, eles começaram a ter recordações daquilo que antes eles viviam, daquilo que antes eles tinham, do contexto em que eles estavam inseridos, e dava-lhes um quê de saudade, tipo, nós éramos felizes e não sabíamos. Já aconteceu com você em algum momento da vida, passar por alguma situação em que você recordou momentos lá atrás, em que você pode dizer, eu era feliz e eu não sabia? Possivelmente muitos já experimentaram isso. Quando os judeus eles foram levados cativos para a Babilônia, diz a palavra de Deus que eles começaram a sentar às margens dos rios, e eles choravam com saudade. Eles choravam com vontade de voltar a Sião. Eles choravam com saudade da liberdade que eles tinham de expressar
o seu louvor a Deus, de estampar alegria no seu coração, em adorar aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que criou os céus, a terra, o universo e tudo que neles existe. Aqueles que estavam escravizando o povo de Deus, eles sabiam que o povo de Sião tinha um cântico diferente. Eles sabiam, existem algumas músicas, alguns ritmos que identificam determinados povos. Por exemplo, quando se fala de samba, é natural que muitos povos se retratem ao Brasil. Se for falar de tango, naturalmente, muitos vão se reportar aos argentinos e aí por diante. Existem algumas características em algumas formas de cânticos que identificam determinadas pessoas, determinados povos, determinadas gerações. E os povos que habitavam naquele tempo na Babilônia, eles sabiam que o povo que havia saído de Sião, eles traziam consigo um cântico diferente, um cântico capaz de chamar o céu à terra, um cântico capaz de abrir as portas da eternidade, um cântico capaz de transformar tristezas em folguedos, em alegrias, em festas. E eles imaginavam que agora, em meio a eles também, eles podiam ouvir cânticos, melodias que pudessem enfatizar os seus corações, elevar os seus corações, abençoar os seus corações, tranquilizar os seus corações na presença de todos com quem eles estavam convivendo. Só que eles estavam pedindo para que cantassem aqueles que agora estavam sendo escravizados. E a pergunta do povo que estava sendo escravizado era: como nós podemos cantar, como podemos exibir um cântico de adoração ao Senhor? Como podemos ser gratos a Deus? Como podemos falar da grandeza de Deus? Como podemos glorificar o nome de Deus, se nós estamos numa situação totalmente diferenciada, porque essa situação expressa uma punição de Deus sobre a nossa desobediência? Talvez em algum momento da sua vida você já experimentou pensar, ou já passou a pensar: o que eu estou vivendo seria uma punição da parte de Deus? É castigo de Deus? Por vezes, questionamos o próprio Deus quando coisas amargas estão acontecendo às nossas vidas ou aos nossos entes queridos. Por vezes convivemos com situações tão desconfortáveis que não sabemos sequer lidar com tais situações, e por vezes não entendemos porque elas se processam de uma forma tão contundente, de uma forma tão profunda sobre as nossas vidas, e geralmente começamos a associar as coisas ruins ao castigo, as coisas desagradáveis à punição devido a alguma desobediência que tenhamos cometido diante do Senhor. Eu encontro a palavra de Deus dizendo logo no primeiro versículo, é a expressão daquele povo: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. É muito bom quando você consegue sentar com alguém para sorrir. É muito bom quando você também tem alguém com quem você possa chorar, alguém que possa consolar o seu coração, alguém que possa empurrar a sua vida, alguém que possa ajudar você a sair de determinada situação, a compreender determinadas circunstâncias da vida. Mas nós estamos falando de uma coletividade, um povo inteiro, uma nação inteira que agora estava escravizada, uma tribo inteira agora escravizada, sentados à beira de um rio, chorando porque estavam lembrando de Sião. Apenas as lembranças não motivam a tua alma. Tem pessoas que vivem o tempo todo pautadas apenas nas lembranças. Você já ouviu alguém falar assim? Mas antigamente isso era assim. Eu vivi a vida toda fazendo assim.
são lembranças do passado. Apenas as lembranças não mudam as situações. Por melhores que sejam as lembranças, elas não conseguem mudar a situação. As lembranças, elas até podem enfatizar algo de bom que tenha acontecido, algo de bom com o que tenhamos convivido, mas isso não muda a história, não muda o que já fora vivenciado. E apenas lembrar de coisas boas não é o suficiente, apenas lembrar não é o suficiente para motivar a tua alma. As lembranças boas, elas ajudam, mas elas não são suficientes para motivarem a tua alma. Elas relatam a sensação, no caso do povo de Deus, as lembranças estavam relatando a sensação da perda da liberdade. Eles estavam ouvindo dos seus inimigos, agora dos seus senhores, a quem eles estavam servindo, escravizados. Eles estavam ouvindo deles o seguinte: vocês têm dentro de vocês algo que nós admiramos, vocês têm algo dentro de vocês, há uma característica na melodia de vocês que traz uma paz muito grande sobre a vida daqueles que podem ouvir tais melodias. Mas quando eles sentavam ouvindo tais coisas, tais reivindicações, trazia-lhes a lembrança e a sensação de que eles haviam perdido aquela liberdade de se expressarem com facilidade na presença de Deus. Essas lembranças, elas apontavam para uma vida sem alegrias, para uma vida sem adoração. Se você recorda as coisas boas, mas essas coisas não são capazes de influenciar a sua adoração, se elas não inclinarem o seu coração para adorar ao Senhor, você vai se sentir numa terra estranha, você vai se sentir numa terra totalmente desolada, você vai estar como que num deserto espiritual. As coisas ruins que já aconteceram, por piores que tenham sido, você já as venceu, tanto que hoje você já está depois do acontecimento dessas coisas. As coisas boas, elas são motivadoras, mas não são suficientes para resolver a sua vida, para resolver a sua história. Além da lembrança, é preciso algo a mais. E o povo de Deus começou a descobrir parte deste algo a mais. Eles começaram a descobrir que não podiam deixar que a dor da separação desarmassem esse povo para a guerra. Veja o que diz a palavra de Deus no versículo de número 2. Ele diz assim: nos salgueiros que há no meio dela, no meio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas. Em outras palavras, nós entregamos os pontos. Em outras palavras, nós entregamos aquilo que eram os instrumentos que faziam com que a nossa melodia e a nossa adoração fossem embelezadas na presença do Senhor. Eles, ao entregarem as suas harpas, instrumentos de adoração ao seu Deus, ao Deus Todo-Poderoso, eles estavam mostrando que a dor estava tirando deles uma arma poderosa para a guerra. E uma das armas poderosas para a guerra é uma adoração verdadeira. Coloque isso no seu coração. Não importa a guerra que você esteja passando, não importa a situação que você esteja vivenciando, a adoração verdadeira, ela é uma arma poderosa para mudar a história, ela é uma arma poderosa para trazer a intervenção de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles não precisam ir a Deus. Olha que coisa bonita. A Bíblia diz que Deus busca, Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são encontrados por Deus. A iniciativa de achá-los é de Deus. Deus busca verdadeiros adoradores. E muitas vezes as pessoas esquecem que esta arma, a adoração, é uma arma poderosa contra as suas lutas, contra os seus embates, contra as suas guerras.
E quando eles estavam pendurando as suas harpas, eles estavam simplesmente abrindo mão do seu poder de adoração diante de Deus. Eles estavam voltados para as circunstâncias. Como adorar a Deus numa terra estranha? Ora, mas lá na terra deles, eles não adoravam a terra deles, eles adoravam o Deus da terra deles. Eles não adoravam o espaço físico geográfico, eles adoravam aquele que é imortal, eles adoravam aquele que é o Senhor sobre a vida deles. Eles se esqueceram de que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes o inimigo se levanta contra a tua vida, e pergunta: onde está o teu Deus? Você não é crente? Você não é servo do Deus Altíssimo? Por que essas coisas acontecem com você? Por que Deus não te protegeu e não te poupou disso? Por que Deus não interviu e não ouviu a tua oração, de modo que você não viesse a sofrer com o acontecimento dessas coisas? Quando eles abriram mão da arma mais poderosa, eles se esqueceram que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela tem poder. A oração de um justo tem poder para trazer o céu à terra, para derrubar as portas do inferno, para quebrar os grilhões, para quebrar as grades, para quebrar as impossibilidades, para unir o coração do homem ao coração de Deus. A oração feita por um justo, diz a palavra de Deus, ela tem um poder imenso, incalculável. A palavra de Deus fala disso simplesmente dizendo: pode muito em seus efeitos. A oração que é feita, ela vai simplesmente repercutir lá no céu. A oração é como uma flecha, soltada por alguém adestrado, alguém preparado, por um arqueiro preparado, que acerta exatamente o alvo. Os inimigos estavam dizendo para eles: cantem, 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 adorem, adorem. Façam-nos ouvir aquele cântico de júbilo que todas as nações sabem que o de vocês é diferenciado. E eles continuavam dizendo: como nós vamos cantar, como nós vamos exibir alegria, como nós vamos glorificar a Deus, se nós estamos na condição de servos, de homens, se nós estamos na Babilônia, se nós estamos escravizados. Eles esqueceram que a melhor forma de orar é adorar. A melhor forma de orar é adorar. Adore a Deus quando tudo estiver dando certo na sua vida. Adore a Deus quando aparentemente nada estiver dando certo na sua vida. Adore a Deus quando todas as coisas estiverem coadunando para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra, através da tua vida. Agradeça a Deus quando todas as barreiras possíveis se levantarem contra você, porque Deus só permite coisas adversas sobre a vida daquele a quem Ele já deu o poder de vencer. Não vem sobre vós nenhuma tentação que não seja do suporte humano, diz a palavra de Deus, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis, antes, juntamente no mesmo horário da aflição, vos dará livramento para que possais suportar a aflição. Os inimigos estavam ali catucando: adorem, 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 adorem. E eles, ao invés de adorarem, eles buscavam razões para adorarem. Quais são as razões que você não encontra para adorar a Deus? Quais são as razões que você não encontra para adorar a Deus? Que todas as outras razões são mais que suficientes para que você adore a Deus. Não são circunstâncias.
É Deus como o centro da sua adoração. Não deixe que o inimigo busque aquilo que você acha que perdeu. Não deixe que o inimigo encontre primeiro aquilo que você acha que já perdeu. O inimigo começa a trabalhar neutralizando a mente das pessoas para anular a fé. As circunstâncias não podem anular a nossa fé. As circunstâncias não podem ser maior do que a nossa certeza de que dependemos única e exclusivamente do poder de Deus que reside em nossas vidas através da habitação do Espírito de Deus no nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, em todo o nosso ser. Não deixe o inimigo buscar aquilo que você acha que perdeu. Alguns dias atrás, eu estava falando aqui sobre aquela sessão na Bíblia, lá em Lucas, dos achados e perdidos. A mulher que perdeu a dracma, o pastor que perdeu a ovelha, o pai que perdeu o filho. E eu me lembro ter falado em um momento da mensagem que dentro de casa a gente não perde as coisas. A gente pode não saber onde elas estão, mas elas estão dentro de casa. Se eu perder uma moeda aqui dentro deste recinto, eu posso não saber exatamente onde ela está, mas eu sei que ela está aqui dentro. Eu posso não encontrar com facilidade, por não saber se está aqui no púlpito, se ali, se na galeria, se em outro lugar, mas sabendo que ela caiu aqui dentro, eu sei que ela está aqui dentro, e daqui ela não sai, sem que alguém possa encontrá-la. Às vezes nós nos esquecemos disso, e achamos que perdemos a fé. Achamos que perdemos a fé. Às vezes o embate é tão grande, a dor é tamanha, as circunstâncias são tão pesadas, tão adversas, que parece que nem mesmo a fé exala mais de dentro de nós, parece que não há mais cheiro de fé, parece que já não há mais esperança dentro de cada um, já não há mais em quem ou por que confiar em Deus. Não deixe que o inimigo neutralize a sua mente, anulando a sua fé. Jesus disse que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a este monte: ergue-te daqui, lança-te no meio do mar, e assim será feito. Claro que Jesus está usando isso aí como uma parábola, Jesus está usando isso aí como uma metáfora, Jesus está usando isso aí como uma comparação para mostrar que não há impossíveis para aquele que crê. Não adianta você chegar ali na frente do Morro da Urca e orar para que ele vá para o meio do oceano. Deus não vai fazer isso. Mas o que Jesus quis enfatizar é que a oração, ela tem poder. E que não são as circunstâncias que movem a mão de Deus, mas a fé, em meio a toda e qualquer circunstância, pode trazer o mover de Deus, a vontade de Deus, o pronunciamento de Deus sobre a vida daqueles que esperam única e exclusivamente no poder desse Deus. Não deixe que o inimigo encontre primeiro aquilo que você acha que perdeu, porque primeiro ele começa a provocar com injustiças. Você já se sentiu injustiçado na vida? Quando você paga por um erro que você cometeu, você baixa a cabeça, e por mais que você não queira aceitar, existe dentro de você um código de ética, existe dentro de você um superego, existe dentro de você uma censura, que diz para você: cale-se, porque você merece. Quando você erra, por mais que você queira justificar o seu erro, lá dentro, lá no profundo do seu ser, você sabe que errou. Mas quando você tem convicção de que não errou, e alguém coloca isso na sua conta, quando você se sente injustiçado, você começa a resistir, de modo que a dureza sobe ao seu coração. Já viu, como alguém que de repente foi traído por um amigo, e diz: aqui em diante agora eu não vou considerar mais amigo nenhum,
porque eu fui o melhor amigo do meu amigo e esse meu amigo me traiu, ou essa minha amiga me traiu e agora eu não quero mais ser amigo de ninguém. O justo paga pelo pecador, porque as provocações provindas da injustiça gera em nós uma resistência ainda maior. Nos tornamos como que insensíveis para as coisas certas. Nos tornamos endurecidos, entenebrecidos, corações com dureza, com uma amplitude de resistência. Quando nós buscamos, antes que o inimigo encontre aquilo que achamos que havíamos perdido, as coisas começam a mudar. Você já abriu em algum momento um armário qualquer, uma gaveta qualquer, e descobriu lá no fundo desse armário, dessa gaveta, uma coisa que é muito importante, mas que você sequer lembrava que tinha essa coisa? E você descobre e diz: "Ih, eu tenho isso, que bom! Olha, eu passei tanta necessidade, eu precisei tanto disso, eu nem sabia que eu tinha, e isso estava ali, estava disponível." E você se sente feliz porque tem, mesmo que naquele momento aquilo não seja tão indispensável para você, mesmo que naquele momento aquilo não seja o diferencial para você, mas o fato de ter, a certeza de possuir, te garante a tranquilidade, o equilíbrio, a firmeza. O que você não pode deixar que o inimigo encontre antes de você é a razão da tua fé. O inimigo não pode achar antes de você a razão da tua fé. Se você estiver buscando razão da sua fé nas coisas, nos acontecimentos, nos relacionamentos com as pessoas, na reciprocidade, isto não é suficiente para que a sua fé seja fortalecida. Isso não é suficiente. Se o inimigo descobrir que o seu foco está nas circunstâncias, você nunca vai adorar a Deus dentro da Babilônia, dentro das circunstâncias adversas. Você sempre vai querer primeiro voltar para Sião, primeiro estar no cume, primeiro estar no topo, no melhor, no auge do seu relacionamento com Deus, para poder adorar a Deus. E a maior razão da sua fé é que Deus continua sendo Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que tenham te acontecido, independente da justiça ou da injustiça dos homens terem caído sobre os seus ombros. Busque o poder da adoração. Os inimigos estavam, ainda que num gesto de provocação, eles estavam ensinando ao povo de Deus aquilo que o povo de Deus jamais poderia ter esquecido, porque era propriedade sua, era algo dado por Deus. Nenhum outro povo na terra tinha o que eles tinham. Deus deu a eles o poder de adorá-lo. Deus deu a eles o compromisso de Deus com eles, a aliança de Deus com eles. Deus era a razão principal da sua adoração, era o foco da sua adoração. Os inimigos estavam dizendo: adorem, adorem, adorem. E eles olhavam para as circunstâncias e diziam: como podemos adorar se nós somos escravos? Como podemos adorar se não temos liberdade? Quem disse que circunstâncias proíbem ou impedem o coração de ser um verdadeiro adorador? A Bíblia fala de dois homens que estavam presos na cadeia. Você conhece a história de Paulo e Silas? E a Bíblia diz que perto da meia-noite, embora presos, encerrados ali na prisão, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam hinos, eles adoravam a Deus. Cadeia não é lugar de orar, alguém diria isso, não é lugar de adorar. Cadeia não é templo evangélico, cadeia não é lugar de adoração. O coração que verdadeiramente conhece a Deus e tem Deus como foco da sua adoração, até na cadeia ele louva. Ele louva. E o poder do louvor desses homens fez com que as cadeias se abrissem. O poder
da adoração desses homens fez com que a presença de Deus naquele lugar fosse maior que as grades que estavam ali ao seu redor. Os inimigos estavam dizendo, como que num deboche: cadê a adoração de vocês? Cadê o Deus de vocês? Vocês não adoravam, vocês não traziam o céu, a terra, onde está esse poder? O inimigo começou a mostrar as falhas do povo de Deus, e esse povo de Deus começou a focar nas suas próprias falhas. O inimigo, ele tem a astúcia de sempre tentar lembrar a mim e a você o nosso pecado, o nosso passado. Mas todas as vezes que o inimigo se levantar contra você para falar sobre o seu passado, lembre para ele qual é o futuro dele. Lembre para ele que ele já está vencido pelo poder de Cristo Jesus. Não é que vai ser vencido não, já está vencido em nome de Jesus. Lembre para ele que em Cristo você é mais do que vencedor. Lembre para ele que o vencedor é aquele que disputa com tantas outras pessoas e logra êxito, chega em primeiro lugar. Mas lembre para ele que você é mais do que vencedor, porque Deus, sabendo que você não tinha condições de por você mesmo lutar e lograr êxito, chegar no lugar, no topo, no cume, Ele mandou Jesus fazer isso no seu lugar e garantiu a você, passou para você o poder de estar com Ele por toda a eternidade, porque Ele é o seu Deus. Ele é o objeto da sua adoração, Ele é o centro da sua adoração. Eu quero concluir. A pergunta do povo de Deus foi: como entoar uma canção em uma terra diferente? Como louvar a Deus quando todas as coisas estão dando aparentemente errado? Como louvar a Deus quando as necessidades batem na minha porta? Quando a enfermidade chega a um ente querido ou mesmo a mim? Quando a morte me assalta alguém que me é muito amado? Como louvar a Deus quando todas as circunstâncias preferencialmente estão dizendo que eu não tenho razão para adorar a esse Deus? Primeira coisa, se você está na Babilônia, se você está dentro de uma situação que é desconfortável, dentro de uma situação que você não imaginou, que você não quis, que você não se preparou para isso, você não aspirou, você não desejou tal situação na sua vida. Lembre-se que o centro da sua adoração é Deus. É Deus. É Deus. Você vai louvar a Deus. A Bíblia diz assim: em todas as coisas dai graças. Em todas as circunstâncias dai graças. Porque quando você dá graças a Deus, quando você louva a Deus, você se submete à vontade de Deus, você diz para Deus: Deus, eu estou contigo, independente de situações, independente da dor, independente das coisas que eu não posso entender, Senhor, Tu continuas sendo o meu Deus, e eu sei que Tu tens o controle da minha vida. Você pode afirmar como Jó, quando em meio à sua enfermidade, depois de haver perdido os seus filhos, depois de haver perdido todos os seus bens, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Redentor é aquele que paga o preço por você, é aquele que vai te comprar, que vai te redimir, é aquele que vai te alforriar. Jó estava para lá de Babilônia. Jó estava lá em Babilônia 2. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará. Ele se levantará. Quando os apóstolos foram ameaçados pelas autoridades da época, e disseram: vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Depois de haverem curado um homem na porta formosa do templo, depois de dizerem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, e levanta e anda. Depois de terem sido açoitados, ameaçados, eles disseram: olha, importa obedecer a Deus e não a vocês.
Se vocês voltarem a nos bater, nós continuaremos dizendo que Ele é o Deus a quem nós louvamos. Se vocês nos libertarem, nós continuaremos dizendo que o nome de Jesus tem todo o poder. Se vocês continuarem nos ameaçando, nós continuaremos dizendo que o nome de Jesus tem todo o poder. Se vocês nos matarem, as nossas vidas, através da história, as nossas vidas continuarão dizendo que o nome de Jesus tem todo o poder. Deus é maior do que o inimigo que te escraviza. Ele é o teu libertador. Confesse a Ele os seus pecados. Ali na Babilônia, o que o povo precisava fazer era ter um coração agora quebrantado, um coração arrependido. A Bíblia diz, através do salmista, que quando Deus encontra um coração compungido, contrito, quebrantado, sublime, Deus não despreza esse coração. Confesse ao Senhor os seus pecados, ao invés de perguntar a Deus, Deus, por que tanta coisa me acontece? Comece a confessar os seus pecados, aqueles que você lembra e aqueles que porventura você não lembra. Peça ao Espírito Santo de Deus que esteja intermediando, levando ao Pai a solicitação de perdão pelos teus pecados. Retome as tuas harpas, volte a louvar a Deus. Nada de harpas nos salgueiros, nada de harpas nas árvores. Lugar de harpa não é nas árvores, o lugar das harpas é nas mãos daqueles que são verdadeiros adoradores. A harpa é a tua adoração. Lugar da harpa não é na sua memória, lugar da adoração não é a tua memória, o lugar da tua adoração é o seu coração, é um coração quebrantado diante de Deus. A terra pode ser estranha, mas o Senhor, Ele é conhecido. Você pode estar na Babilônia, mas o Deus que está com você é o mesmo Deus adorado em Sião, é o mesmo Deus que inspirava canções dia e noite, o Deus do cume, o Deus de Sião, o Deus do topo, que merece ser louvado, mesmo se estivermos mergulhados na Babilônia. Adore a Deus em meio à Babilônia, como se estivesse em Sião. Adore a Deus como se tudo estivesse bem na sua vida, porque maior que toda e qualquer circunstância com a qual você possa conviver, é o amor de Deus sobre a sua vida. E para concluir, adore a Deus no poço, como se você estivesse lá no cume. Enquanto o povo de Deus dizia, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Não lembre de Sião, lembre do Deus de Sião. Lembre do Deus que inspira canções de louvores, dia e noite. Faz um propósito com Deus. Desafie você mesmo de passar um dia sequer, durante a semana, um dia, só agradecendo a Deus, louvando a Deus. Deu tudo certo, louvado seja Deus. Deu tudo errado, louvado seja Deus. Tudo está complicado, louvado seja Deus. Porque o Deus que é adorado no cume, o Deus que é adorado em Sião, é o mesmo que merece a nossa adoração, ainda que estejamos na Babilônia, ainda que estejamos nos lugares mais desprezíveis do mundo. Baixa a sua cabeça e vamos falar com Ele. Pegue a tua harpa de volta, pega o teu louvor de volta, pega a tua adoração de volta. A tua adoração não é tua, ela só faz sentido se ela for dirigida a Deus. A tua adoração não é para mostrar o teu poder de influência, mas a tua adoração é para mostrar a grandeza do amor desse Deus a quem você serve. Está passando por uma tribulação pesada, está passando por uma situação babilônica, louve a Deus, não louve pela situação, louve a Deus, porque Ele continua sendo o teu Deus. Está passando por coisas que você não entende, louve a Deus, Ele entende mais do que você. Ele entende mais do que você. Se o inimigo está te dizendo, cadê o teu louvor? Não deixe que o inimigo descubra, primeiro, que o teu louvor
vale muito diante de Deus, que a tua adoração vale muito diante de Deus. Descubra você primeiro e diga a Deus: Deus, eu te louvo, independente de circunstâncias, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Fale para Deus da santidade de Deus. Se você se aproxima de uma fogueira, você se aquece. Se você se aproxima de um freezer, você esfria. Se você se aproxima da santidade de Deus, não tem Babilônia que te segure. Você é de Deus, mesmo que esteja na Babilônia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida. Você que está em casa, você que está aqui. Eu não sei qual é essa dificuldade, mas eu sei que o Deus de Sião, que é adorado em Sião ou na Babilônia ou em qualquer um outro lugar, Ele é suficientemente capaz de mudar a tua história através da tua adoração. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando ele intercedia pelos seus amigos, ele não estava pedindo por ele estava pedindo pelos amigos. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Se você tem uma causa que tem te feito sentir o peso de uma injustiça, o peso de uma dor, de repente o inimigo tem se levantado contra você dizendo: cadê a tua adoração? E você já não sabe mais o que responder. Você quer desafiar você nesta noite e sair daqui como um verdadeiro adorador, sendo encontrado por Deus, e mudar a sua história? Proponha isso no seu coração. Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, independente do que esteja acontecendo, eu te adoro. Diga isso para Deus: eu te adoro, tu és Deus. Se eu permanecer vivo, tu és Deus. Se eu morrer, tu és Deus. Se tu estiveres comigo, tu és Deus. Se eu for ter contigo, tu és Deus. Eu te adoro. Adore a Deus. Declare no seu coração a sua fé nesse Deus. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque a tua mão de poder sobre a vida dos verdadeiros adoradores. Que se cumpra, ó Deus, a tua palavra na vida dos teus filhos. Pai, para a honra e glória do teu santo nome, recebe a adoração que é feita, Senhor, neste lugar, independente de circunstâncias e tempo, independente, ó Deus, de coisas favoráveis ou não. Recebe o nosso louvor. Tu és adorado no céu, tu és adorado na terra, tu és adorado, Senhor, em todo lugar do universo. Só tu és Deus. Ó Deus de Sião, Deus que tem inspirado filhos e filhas a serem verdadeiros adoradores, encontre nesta noite verdadeiros adoradores. Leva-nos, ó Deus, a descobrir o real valor da nossa adoração diante do teu altar. Que sejamos verdadeiros adoradores para a glória de Deus o Pai. Pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.